Abra comigo sua Bíblia, Marcos capítulo 2. Eu lembro quando falei esse texto com vocês. O domingo, em março, no mês de março de 2014, eu lembro que usei esse texto na parte da manhã. Foi o último domingo que o pastor Jaime Rose esteve conosco. A última mensagem dele para nós foi naquele dia, por isso eu lembro de quando usei esse texto e esta meditação com os irmãos. Eu quero retomar esse texto hoje. Se você puder colocar-se em pé, faça isso. Eu vou ler os 12 primeiros versos de Marcos 2. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhes: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Pai, nós temos tua palavra aberta diante de nossos olhos e oramos que, da mesma forma, a nossa mente e o nosso coração estejam dispostos, abertos, sensíveis à direção do Teu Espírito, à verdade e Tua palavra. Ajuda-nos, dirigindo-nos pelo Teu Espírito, para que esta palavra conduza as nossas vidas dentro de Te servir e Te amar pelas nossas obras também. Ó Pai, nós rogamos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. A história é bem conhecida, a história é sabida por gerações de cristãos. Mas a história dos 4 homens que conduzem um paralítico à presença de Jesus fala mais sobre nós do que talvez nós já tenhamos pensado ou refletido. O ânimo e a disposição daqueles 4 homens para com um homem paralítico demonstra mais sobre as nossas vidas e ensina mais as nossas vidas do que talvez nós possamos imaginar. A primeira coisa que eu preciso dizer-lhes e demonstrar isso através desse texto é que o envolvimento de um cristão com a sua igreja local diz mais respeito ao estado da sua vida do que a maioria de nós imagina. E o envolvimento e a forma sincera e devota que servimos a Cristo diz respeito mais às dificuldades e lutas que enfrentamos do que normalmente nós temos a tendência de julgar. O envolvimento de um cristão, submetendo-se a Cristo e ao seu serviço, recebe mais bênçãos e galardões nesta vida do que a maior parte dos crentes imagina. Assim como o descaso com as coisas de Deus acaba na colheita de dificuldades e problemas muito mais do que também o nosso coração imagina. Nós temos bênçãos a colher quando nos envolvemos nas coisas de Deus e não nos apercebemos que muitas das nossas lutas é porque nós temos gastado o nosso tempo com coisas vãs, com coisas mortas, com coisas que não conduzem a lado nenhum, a lugar nenhum, com coisas que não glorificam ao nosso Deus. E eu usei a expressão coisas mortas porque exatamente elas nos alimentam de morte. E depois nós não sabemos de onde vem a nossa tristeza, nós não sabemos de onde vem a nossa depressão,
nós não sabemos de onde vem o vazio da nossa alma, mas quando nós percebemos pela palavra de Deus que vem unicamente dos fatos que nós temos usado para alimentar o nosso próprio coração, nós vamos entendendo por que certas coisas acontecem na nossa vida. A história desses 4 homens que conduzem um paralítico fala muito mais sobre nós do que sobre eles, demonstrando a nós que o envolvimento com as coisas de Deus não é algo vão, que o envolvimento com as coisas de Deus é algo desejável e, mais do que desejável, algo aprazível à nossa alma, que conduz a termos resultados dentro do coração e dentro da vida que nem o dinheiro, nem o trabalho e nada neste mundo pode nos dar. Há uma recompensa àqueles que servem a Cristo. Há uma recompensa àqueles que dedicam a sua vida ao serviço do Senhor, dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades. Eles provam de uma paz e de uma alegria que este mundo não vende e se oferece, não entrega e nem pode lhes dar. Há sim uma vida de plena realização, e essa vida de plena realização está em servirmos a Jesus Cristo. É a primeira questão que eu gostaria de dizer-lhes. Eu quero resumir o que acontece aqui nesse texto. Primeiro, nós temos nesse texto irmãos que se uniram para cumprir uma missão. Levaram um paralítico à presença de Jesus. Eram 4 homens. Eles foram muito claros em seu objetivo, que era fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Então o objetivo daqueles 4 homens voltava-se a lançar aquele paralítico diante de Jesus. Como em toda boa ação, encontraram dificuldades, porque a Bíblia diz, e não achando por onde o pudessem levar. Sim, quem disse que servir a Cristo é fácil? Quem disse que servir a Cristo não nos custa? Quem disse que servir a Cristo encontrará todas as facilidades? Não, não é isto. Mas diante das dificuldades eles encontraram uma solução, descobrindo o telhado onde estava e fazendo um buraco. É interessante isso. Não havia como chegar de uma forma, eles acharam uma forma possível. E a questão maior, o Senhor foi glorificado em tudo isso, porque a Bíblia diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos, não o fato do paralítico ser levado à presença de Jesus, mas o fato do paralítico ter sido curado pelo poder de Jesus. Irmãos, aquilo que aprendemos nesse texto deve nos levar a algumas considerações a respeito da nossa vida eclesiástica, da nossa vida como igreja. O que eu gostaria que vocês pensassem, o que eu gostaria que vocês refletissem nessa noite, não é apenas sobre você, não é apenas sobre mim. Eu gostaria de falar sobre nós, não apenas sobre um ou outro, mas sobre todos nós. Não apenas pelo trabalho daqueles que aparecem aqui à frente, isso não faz de nós melhor que qualquer um de vocês. Eu gostaria de falar de todos nós, esse corpo de Cristo, reunido nesta igreja e chamado por Cristo para servi-lo aqui. Isso é um privilégio inigualável. Servir a Jesus é um privilégio que nem os reis desse mundo podem abdicar para si mesmos, a não ser que Jesus lhes conceda. Servir a Jesus Cristo numa igreja local, possivelmente é a maior glória que um homem pode receber neste mundo. Servir a Jesus Cristo através das nossas próprias vidas é realmente o fato maior que nos torna como seres humanos redimidos pelo seu sangue nesse mundo. Então eu não quero falar apenas de mim ou de alguém, eu quero falar de todos nós e como isso diz respeito a todos nós. E a primeira questão é, demonstrando que eles trabalharam em equipe e lembrando que diz o verso 3, trazido por 4 pessoas um paralítico. Eu quero começar por uma conduta do próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus em todo o seu ministério, o Senhor Jesus em toda a sua prática de serviço ao Senhor, ele jamais trabalhou sozinho. Em Marcos capítulo 3, os versos 3 e 14 dizem, e subiu ao monte, chamou para si os que ele quis e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Desde o início de seu ministério, o Senhor Jesus chamou outros homens a estar ao lado dele. Imagine o privilégio daqueles 12 homens. Eles comungaram da comunhão com Cristo, do ensino com Cristo, da companhia de Cristo, da condução de Cristo na vida deles.
Aqueles 12 homens foram chamados para andar com Cristo, e é exatamente isso que Ele nos chama hoje também, porque o ministério dele nunca foi um ministério solitário, e mesmo quando precisou enviá-los, Marcos 6,7 diz, chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. Há algo interessante aqui, nem Jesus trabalhou isolado, nem os seus discípulos trabalharam isolados. Eles trabalharam juntos em conjunto, e quando foi necessário multiplicar-se, eles o fizeram de 2 em 2. O que isso inicialmente nos ensina? Eu creio que há uma receita para o fracasso, assim como há uma receita para o sucesso. Eu sei que o fracasso e o sucesso não são resultados de receitas, mas sei também que há coisas que demarcam quando um trabalho vai bem ou quando um trabalho realmente é fadado em sucesso. Todo trabalho fadado em sucesso, ele se dá ou ele progride da forma que eu vou dizê-lo agora. Normalmente, quando a igreja pensa que tudo deve ser feito pelo pastor, nós estamos andando para um trabalho de insucesso. Quando nós queremos ou pensamos que o pastor é responsável por tudo e que ele deve dar conta de tudo e fazer tudo, nós estamos exigindo de um homem algo que ele não é, infalível, todo-poderoso ou suficiente. Nenhum pastor é além daquilo que um ser humano é, apenas um homem. Mas a receita do fracasso passa por jogarmos sobre as costas de um homem a responsabilidade sobre todas as coisas. Mas vai além. Junto do pastor há uma liderança. E quando nós olhamos para esses líderes, simplesmente como aqueles que devem resolver todos os problemas, e serem criticados quando não conseguem resolver esses problemas, e dizemos, olha, para isso que eles são líderes. Para solucionar os problemas desta igreja, nós estamos também andando no caminho do fracasso. O caminho do fracasso é composto também quando a congregação toda fica apenas olhando para o que o pastor ou os líderes devem fazer, e quando criticam, quando as coisas simplesmente não andam bem. Se há uma receita para o fracasso, eu creio que essa receita foi bem escrita. E tudo que ela diz do quê? De pessoas que não assumem a sua responsabilidade. Tudo que esta receita demonstra é de pessoas que jogam sobre outros as suas responsabilidades. Mas notem como a receita do sucesso demonstra o outro lado desta questão. Eu vou seguir as mesmas 3 características, as mesmas 3 questões. O papel do pastor, biblicamente, liderar sendo exemplo, preparar, equipar, inspirar aos outros, dar ao povo a visão da onde nós devemos seguir, para onde nós devemos conduzir as questões. Esse é o papel do pastor. Dos líderes, liderar também sendo exemplo, inspirando a outros. Da congregação, ministrar e fazer a obra do ministério. Sabe qual é a questão que iguala todos aqui? Todos trabalham, todos têm sua função, todos estão dispostos realmente a colocar suas mãos à disposição, os seus braços à disposição e fazer aquilo que é necessário. Como se constrói uma igreja que anda para frente pelo trabalho de todos, pelo esforço de todos, pela dedicação de todos. Olha aquilo que Efésios 4 vai dizer, versos 11 e 12. Diz, Ele mesmo, Jesus Cristo, deu na sua provisão, não é, para a igreja, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E o que Ele deseja? Querendo o aperfeiçoamento, ou seja, o equipamento dos santos, da igreja, para a obra do ministério, ou seja, para a tarefa da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe o que esse verso nos ensina? Todos nós somos responsáveis. Este peso, esta responsabilidade, está sobre os ombros de todos nós, sem exceção. Talvez tenhamos funções diferentes, mas todos nós pertencemos ao mesmo corpo. E eu quero usar agora um exemplo que ilustra muito bem isso. Um dia eu desejo, com a minha esposa, viajar nesses navios bem grandões, não é? Eu já vi eles num porto lá em Santa Catarina. Eles são magníficos. Eu quero um dia andar naquele caiaquinho, como dizia meu pai, naquela canoinha.
Mas uma coisa que eu já sei deles, desses grandes navios, é que ali dentro há aqueles realmente que estão desfrutando de todas as coisas, a esses damos o nome de passageiros, não é? Mas aqueles que vão trabalhar durante toda a viagem, aqueles que nós chamamos de tripulantes. É assim que funciona. Tem que ter uma equipe lá para fazer as coisas funcionarem, para fazer o navio andar, para ele andar no rumo, para suprir todas as necessidades. Há realmente um desequilíbrio quando há muitos passageiros para poucos tripulantes. Então começa a colapsar, começa a entrar em problemas todo o trabalho do navio. É preciso que haja um equilíbrio entre tripulantes e passageiros para que as coisas andem bem. Então eu quero transportar agora a imagem do navio, dos seus tripulantes e passageiros, para também nós. Se essa igreja fosse um navio, vamos dar o nome dele, Templo Batista Maranata. Se essa igreja fosse um navio que precisa chegar ao seu alvo, quem seria você nesse navio? Um passageiro ou um tripulante? Como que você encara a si mesmo quanto a este navio e o destino dele? Você está sentado numa cadeira de sol até que o navio chegue ao seu alvo? Ou você está ativamente incluído, trabalhando para que esse navio chegue ao seu alvo? Eu acho que é a primeira grande questão que nós precisamos pensar. Passageiros ou tripulantes dentro deste grande navio? Isso faz uma diferença tremenda. Há uma segunda questão que eu quero dizer-lhes, está nos versos 18 e 19. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, procurando fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Esse é o texto de Lucas 5. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão. Vamos aqui reconhecer. Esses homens tinham uma boa ideia, eles tinham uma boa percepção do que era necessário ser feito. Eles conheciam aquele que poderia solucionar o problema do paralítico. A sua disposição é louvável. O seu desejo é louvável. Realmente terem iniciado isto e terem realizado essa obra de levar o paralítico até diante de Jesus é um fato louvável. Agora, há algo diante deles que os impede de cumprir o seu objetivo. Aqui o alvo chama multidão. Mas é aquilo que acontece quando nós queremos servir a Cristo. Temos boas ideias, temos bons planos, temos bons objetivos, mas sempre há barreiras. Sempre haverão barreiras. Sempre haverão dificuldades impostas por todo tipo de questão quando desejamos realmente servir a Cristo. Mas a atitude desses homens nos ensina algumas coisas importantes. A primeira delas é, eles não lançaram mão de desculpas diante daquelas circunstâncias. O seu desejo era bom, o seu desejo era louvável, mas havia multidão. O que eles poderiam fazer com isso? Nós podemos pensar em algumas coisas que eles poderiam ter dito. Eles poderiam ter simplesmente se voltado ao paralítico e dizendo, olha, nós lamentamos, isso aqui é tudo que nós podemos fazer. Nós realmente desejávamos te levar diante de Jesus. Nós realmente cremos que Ele pode curar a sua enfermidade, mas olha, a multidão não nos permitiu, então é até aqui aonde nós podemos ir. Talvez eles poderiam olhar para as outras pessoas, já reprovando pelo fato deles abandonarem o paralítico e terem dito, olha, entendam, nós tivemos uma boa intenção, mas não foi possível. Nós realmente desejávamos levá-lo até diante de Jesus, mas não foi possível por causa da multidão. Ou ainda eles poderiam ter dito, nós desejávamos fazer, mas olha, ninguém colabora, ninguém sai da frente, as pessoas estão aí entre nós e Jesus, e nós simplesmente não conseguimos chegar onde Jesus está. Sim, irmãos, todas as vezes que nós desejarmos seguir a Jesus e servir a Jesus, haverão barreiras. Talvez as barreiras sejam maiores que nós mesmos, e sejam maiores que as nossas forças ou a nossa capacidade de resolvê-las. Talvez se levantem barreiras no nosso lar, talvez se levantem barreiras no nosso trabalho, talvez se levantem barreiras entre nós mesmos, irmãos desta igreja. Talvez Satanás levante barreiras, talvez o nosso próprio orgulho levante barreiras. Mas nós devemos estar conscientes que ao servirmos a Cristo sempre haverão barreiras. Olha, se eu pudesse descrever a você todas as barreiras que eu enfrento toda semana,
Eu começo segunda-feira e elas estão lá. Eu vou batalhando barreira após barreira e parece que elas nunca terminam. Às vezes eu penso que o meu trabalho se compara a uma corrida com obstáculos. Você precisa estar tirando os obstáculos ou passando por cima deles para conseguir chegar lá. Mas agora sabe, isso também acontece com você. Não é uma exclusividade minha. E todos nós que quisermos servir a Cristo e adorá-lo, através do nosso serviço, enfrentaremos obstáculos e barreiras. Mas olha o que esses homens fizeram em Lucas 5,19. Subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama. Literalmente, o caminho deles estava bloqueado. O que eles fizeram? Tentaram outro. Não foi possível o caminho horizontal. Eles tomaram o caminho vertical. Eles subiram por cima, provavelmente, das casas de vizinhos, até chegarem à casa onde Jesus estava. Mas sabe o que nós aprendemos com eles? Eles não se detiveram. Eles não pararam. Eles não desistiram. Não havia como chegar lá de uma forma. Eles acharam outra. E é esta atitude que nós, salvos em Cristo, precisamos ter. Nem sempre a forma que nós planejamos vai dar certo. Nem sempre a forma que eu pensei vai dar certo. Ajustes durante a caminhada sempre serão necessários. Eles imaginaram que colocariam o paralítico naquela padiola, segurariam por 4, levariam e entrariam na casa e colocariam diante de Jesus. Mas eles não podiam contar com a multidão. Mas a multidão estava lá. E uma vez que a multidão estava lá, foi preciso abrir caminho por outro lugar. O que eu quero perguntar a você é exatamente isso. Servindo ao Senhor, você está disposto a atitudes como estas? Servindo a Deus, você está disposto a atitudes como estas? Algo um dia aconteceu comigo. Eu fui com alguns irmãos, não aqui no Goiás. A gente queria visitar a casa de um senhor que a gente sabia que era incrédulo. Então um irmão se dispôs a levar-nos até lá. O que nós não sabíamos é que tinha uma parte da estrada de poeira, de chão, uma estrada empoeirada. E quando nós chegamos no fim do asfalto, o homem parou e disse: olha, é até aqui que eu posso ir. Eu não posso colocar o meu carro nessa poeira aí toda. Você agora pensa na gente, como que a gente limita-se por questões assim? Havia lá um homem precisando ouvir de Cristo e um carro que não podia ser empoeirado. Então vamos nós empoeirar os nossos pés, não é? Sabe quantas vezes cristãos deixam de servir a Cristo por questões tão banais como esta? Quantas vezes cristãos deixam de pregar Jesus por questões tão banais quanto esta? Sinceramente, até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço de servirmos a Cristo? E é isso que eu quero dizer-lhes agora. E não achando, Lucas 5,19, por onde pudessem levar, por causa da multidão. Notem 3 coisas que eles fazem diante desta questão. Eles tomaram outro rumo, e para isso eles pagaram o preço disso. Eu creio que o primeiro preço que eles pagam, que não é descrito no texto, é que eles pagaram o preço da crítica. A atitude deles não foi convencional, foi no mínimo inusitada, porque o verso 4 diz: descobrindo o telhado onde estava e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Olha, não é comum você fazer isso. Mas para cumprir o objetivo eles precisaram fazer isso. E talvez algumas coisas que eles escutaram: olha, isso nunca foi feito antes. Você já percebeu que as mudanças dos últimos anos nesse mundo exigem que nós façamos coisas como nunca foram feitas antes? Você já percebeu no seu trabalho, nas suas responsabilidades, o quanto o seu trabalho foi afetado e foi modificado pelos últimos 18 meses? E você acha que o trabalho da igreja e a pregação do Evangelho também não foi afetada? Se nós tivermos na nossa mente o pensamento, isso nunca foi feito antes, quer dizer que nós não estamos dispostos a acompanhar as mudanças que sofremos. Alguns podem ter dito: olha, não é assim que a nossa denominação costuma fazer. Talvez os fariseus disseram: olha, nós os fariseus não saímos por aí arrebentando o telhado dos outros. E receberam críticas por isto. Ou até mesmo alguns olharam para eles e disseram: olha, deixa eles gostam mesmo de ser diferentes, gostam de aparecer.
Sim, irmãos, o preço da crítica sempre estará presente. Mas além dele, o preço de serem mal vistos. Como reagiram as pessoas que estavam dentro da casa? Eu quero que você agora, vamos transportar a nossa mente para aquele tempo, há quase 2000 anos atrás, e pensar um pouquinho como as casas eram feitas. As paredes, eles coziam tijolos, como sempre foi feito, ou seja, a forma ela é milenar. Mas o telhado, eles colocavam porções de madeira. E entre esta madeira, entre a madeira eles colocavam barro e outras folhas secas. Na Palestina raramente chove, então a chuva não é uma grande preocupação. A preocupação mais é a segurança e isolar o calor que vem de fora. Então eles colocavam essas madeiras e esse barro para isolar tudo isso e poderem ficar mais confortáveis lá dentro. Jesus estava dentro daquela peça. Agora você imagina aquele barro seco começa a cair em cima das pessoas e elas começam a olhar para cima e o pregador da conferência é simplesmente Jesus Cristo. Então algum inteligente está derrubando o telhado da igreja enquanto Jesus está pregando e está interrompendo a mensagem do mestre. E o barro está caindo em cima das pessoas que com uma alegria tremenda olham para cima, encontram 4 indivíduos tirando lá as madeiras do telhado, derrubando mais barro ainda e causando uma confusão enquanto simplesmente Jesus está pregando. É isso que acontece. As pessoas não olharam para aquilo com bons olhos. As pessoas não olharam para aquilo realmente os elogiando. Aquilo não foi uma operação silenciosa nem discreta. Eles estavam atrapalhando. E as pessoas olharam desta forma para eles. Mas mesmo assim, com todo esse inconveniente, eles seguiram adiante. Mas há a terceira questão, que eles pagaram o preço, porque alguém depois precisou consertar o telhado. E eles tiveram que consertar. Então a boa intenção deles também teve o preço de estragar um telhado e consertá-lo depois, porque o texto diz, descobrindo o telhado onde estavam e fazendo literalmente um buraco nele. Pagaram o preço de servir ao Senhor. Eu citei 3 coisas aqui, mas há muitas além deles, muitas além destas. Mas deixa eu lhe dizer, aquilo que sinto ser o maior preço a ser pago para aqueles que querem realmente servir ao Senhor. Os preços exteriores são altos, realmente são altos. Mas o maior preço que um ser humano paga para servir a Cristo, talvez seja o preço do seu próprio orgulho. Sim. O maior preço que um cristão paga em realizar aquilo que Cristo quer é que normalmente aquilo que Cristo nos manda fazer vai de forma contrária ao imenso orgulho que nós temos no nosso coração. Sabe, todos nós talvez imaginemos a servir a Cristo de uma forma que, vamos dizer assim, nos coloque em evidência, de uma forma que as pessoas notem, de uma forma que as pessoas elogiem, de uma forma que as pessoas realmente digam como são abençoadas pela nossa vida. Mas deixa eu lhe dizer algo. Não é assim. Não é desse jeito. O maior preço de servir a Cristo é pago dentro de nós mesmos. Se nós estamos realmente dispostos a permitir que Cristo seja conhecido, enquanto nós mesmos somos ignorados. A permitir que todos os holofotes sejam colocados sobre Cristo, enquanto nós mesmos somos esquecidos. Se você quer servir a Cristo, buscando realmente uma suposta glória do que isso venha a usufruir, venha a realmente colher do seu trabalho por Cristo, talvez você esteja muito enganado. O maior preço a ser pago, primeiro, é o preço do nosso próprio coração, da disposição de fazer o que Ele quer e não aquilo que eu quero, a disposição de fazer o que Ele quer e não aquilo que eu me disponho, e aquilo que vai trazer glória ao nome dEle e não reconhecimento ao meu. Então é isso que nós devemos pensar. Em último lugar, eles apoiaram a Cristo naquele ministério de levar o paralítico até ele, porque eles conheciam Jesus. Marcos 2,4 diz, e Jesus, vendo a fé deles. Em primeiro lugar, eles sabiam que Jesus não desprezaria aquele paralítico, porque Jesus se volta logo ao paralítico assim que eles adentram aquela casa.
Eles tinham plena certeza que aqueles homens ao redor podiam desprezá-los, mas Jesus não faria isso. Eis a grande questão do Evangelho. Não estamos buscando realmente o reconhecimento ou buscando as palavras de elogio das pessoas, mas sim a satisfação de Jesus Cristo. É dele que vem a satisfação que inunda o nosso coração. Eles tinham plena certeza que Jesus não desprezaria o esforço deles. Aliás, eles sabiam que Jesus aprovaria a atitude deles, porque no verso 5 também está escrito que Jesus, vendo a fé deles, Jesus reconheceu aquilo, um ato de fé. Eles também sabiam que Jesus era poderoso para curar o paralítico, porque os versos 11 e 12 dizem: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E Jesus realmente curou aquele homem. Qual é a questão que nos leva à frente? Qual é a questão que nos mantém motivados e nos leva à frente para servirmos a Cristo na igreja local? É a quem nós servimos. É a Jesus, o nosso Salvador. Se Jesus não estiver na sua mente, no seu coração, fatalmente você não saberá para onde você está se conduzindo ou qual é o valor daquilo que você está fazendo. Ou seja, quando nós o fazemos para Cristo, em honra de Cristo, nós sabemos muito bem para onde nós estamos indo e sabemos muito bem o valor do que nós estamos fazendo. Então nunca despreze isto, nunca despreze o fato de que ao final desta corda sempre está Jesus, ao final deste caminho sempre está Jesus e o seu poder de fazer aquilo que para nós é impossível. Lançar-se à obra sem estar com Jesus à frente é a certeza do fracasso. Mas fazer aquilo que Deus quer de nós, tendo os nossos olhos em Cristo, é a plena certeza do bem-suceder dessa missão. Eu quero terminar relembrando a ilustração do navio e dando a este navio o nome de nossa igreja. Eu quero concluir com isto. Porque às vezes o trabalho da igreja parece ser tão difícil ou até mesmo tão infrutífero. Satanás gosta de lançar diante dos nossos olhos que tudo que estamos fazendo é infrutífero. Satanás gosta de lançar diante dos nossos olhos que tudo que estamos fazendo não resultará em nada. Eu preciso lhe dizer que servir a Jesus Cristo, antes de tudo, é um trabalho de fé. Você não tem a certeza daquilo que acontecerá, você não tem a certeza de como essas coisas se darão, mas você sabe que Cristo fará. Então é por isso que você lança-se ao trabalho dele. Sabe, quando Satanás quer mostrar aos nossos olhos que tudo está ruim, que nunca as coisas estiveram tão difíceis, que nunca as coisas estiveram tão atrapalhadas, que nunca as coisas tiveram tantas barreiras, é porque simplesmente ele quer tirar os nossos olhos de Cristo. Ele quer que nós coloquemos os olhos em nós mesmos e neste mundo. E nós mesmos e este mundo, muitas vezes somos assim, mas não Jesus Cristo. Sabe que esta igreja precisa de tripulantes que tenham seus olhos em Jesus Cristo, que estejam dispostos a deixar de lado o seu próprio orgulho, a sua própria vaidade, em nome de que Jesus Cristo seja glorificado. Há 3 coisas que nós precisamos nessa igreja. Há 3 coisas que nós precisamos na nossa vida. A primeira delas, irmãos que estejam crentes, que estejam dispostos a viver uma vida de verdadeira santificação para o Senhor. Crentes que estejam dispostos a tirar de suas vidas todo o pecado conhecido. Crentes que estejam dispostos a purificar suas vidas de todo o pecado que se apresenta diante deles. Crentes que estejam dispostos, como Pedro diz, a serem santos como seu Deus é santo, a serem santos em todo o seu procedimento. Você abençoa esta igreja, você abençoa esta obra, você abençoa esse ministério quando você vive uma vida de santificação. Quando você tira da sua vida os pecados que lhe impedem de servir a Cristo, quando você tira da sua vida os pecados que lhe impedem de ser dirigido pelo Espírito Santo, você está abençoando essa igreja. Essa é a primeira forma. A segunda questão que todos nós precisamos nos voltar: Cristo é glorificado quando nós vivemos para pregar o seu evangelho. Há irmãos todos os sábados indo até o Buena Vista pregar o evangelho naquele lugar.
Eles encontram resistência, encontram dificuldades, mas também encontram portas abertas a anunciar Jesus Cristo como Salvador. Esta igreja precisa de pessoas que proclamam o Evangelho através do evangelismo. Pessoas dispostas a proclamar aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos colegas da escola ou da faculdade que Jesus Cristo é o Salvador. Há pessoas dispostas com um verdadeiro interesse de chegar a qualquer um que se aproxime delas e dizer: olha, há uma grande salvação em Cristo, você a conhece? Certa vez, eu era bem novinho, eu havia recém-crido em Cristo, devia ter 8 ou 9 anos. Um amigo meu foi jogar futebol, o lote da minha mãe e do meu pai era extenso, nós podíamos ter ali um campinho de bola para nós jogarmos. Eu não sei o que deu em mim, mas assim que ele chegou, eu olhei bem sério para ele e falei assim: fulano, se você morrer hoje, você vai para o céu? Ele arregalou os olhos, travou na minha frente. Ele nunca imaginou uma pergunta daquelas, mas eu nunca me esqueci disso. A disposição de pregar o Evangelho em todos os momentos, nós precisamos nessa igreja de ganhadores de almas. Pessoas que pregam o Evangelho, estão dispostas a trazer outros a este lugar, através da pregação do Evangelho. A terceira questão que precisamos é de irmãos dispostos a vestir a camisa desta igreja, a vestir a camisa deste ministério, do serviço a Jesus Cristo e andar em união. Uma igreja que progride é uma igreja que anda junta. Ou seja, é preciso, mais do que tudo, andarmos juntos e unidos se desejamos progredir. Este mês de missões nos chama a atenção em muitas coisas. A oportunidade, o desejo de fazer mais por Cristo. Eu citei 3 coisas aqui. Você acha-as pesadas demais? Eu vou dizer-lhes que, se você está disposto a fazer essas 3 coisas, há uma grande notícia. Deus está ao seu lado, pronto a ajudá-lo. Deus está ao seu lado, pronto a lhe dar forças. E você descobrirá algo simplesmente incrível, que servir a Deus, que dedicar a nossa vida a Ele, além da maior alegria e do maior privilégio que podemos ter nesse mundo, é também a saúde e o ânimo da nossa vida. Servir a Cristo nos dá um ânimo que mais nada nessa vida nos dá. Servir a Cristo cura as enfermidades da nossa alma, como mais nada nessa vida cura. Servir a Cristo traz uma paz ao coração que nada nesse mundo pode trazê-lo. Você está disposto? Este é o convite do Senhor, a sermos tripulantes deste navio e a o servirmos realmente com amor. Vamos fechar os nossos olhos. Bom, Felipe vai escolher um hino para nós cantarmos.